Olá, meu nome é Marta, eu sou pediatra e neonatologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e hoje atualmente eu estou na direção da Escola Superior de Ciências da Saúde. Essa é uma videoaula do cuidado pós-parada em pediatria, que faz parte do curso de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal. Tá bom? Então, eu espero que no conteúdo dessa discussão de hoje, a gente possa abordar alguns pontos importantes na condição de pós-parada do recém-nascido e da criança, para que vocês entendam o que é importante a gente valorizar e atender nessa criança. Em especial, que a gente possa conseguir abordar sobre a otimização da função cardiorrespiratória e da perfusão orgânica, identificar e tratar a causa que ocasionou essa parada cardiorrespiratória, estar atento para prevenir a recorrência e, o mais importante, controlar a temperatura corporal. Lembrar que isso é um marcador importante de prognóstico neurológico e é um marcador de qualidade assistencial dentro tanto das UTIs neonatais como pediátricas. A temperatura significa um cuidado importante que a gente deve ter no manejo dessas crianças. Então, vamos lá. E aí, meu bebê parou, né? Minha criança parou dentro da unidade neonatal, voltou depois de uma condição orgânica grave, e é o que eu devo estar atento para evitar que esse evento reaconteça, né? É importante lembrar que a criança, assim como o recém-nascido, a parada do recém-nascido e da criança, ela é basicamente por conta de uma insuficiência respiratória, ou em segunda opção, causado por uma sepse, uma causa de normalmente orgânica ou infecciosa, e os distúrbios hidroeletrolíticos aparecem como a terceira causa. É importante identificar o que levou àquela parada, para a gente ser capaz de identificar o que nós podemos fazer, né, para evitar a recorrência. Então, lembrar que o período pós-reanimação, a gente vai dividir em algumas fases. A primeira é aquela pós-ressuscitação precoce, que envolve o tempo logo após o retorno da recuperação do batimento cardíaco, da reperfusão cutânea, e ela leva mais ou menos 12 horas até o início daquele evento. E é nessa fase que a gente tenta identificar e tratar a causa que levou àquele evento tão trágico que é a parada. É importante observar nesse momento, monitorar e estar bem atento para o cuidado da via aérea desse bebê e cuidados na fase de manutenção da via circulatória. Tá? Porque essas alterações nessa condição é que vão levar a paradas secundárias e a complicação e óbito, tá bom? Então vamos ali. Manter via aérea. Se a gente já falou que a principal causa de parada no recém-nascido é a via respiratória, então é importante que a gente esteja atento à manutenção dessa via aérea. Então a gente tem que garantir que esse tubo endotraqueal está realmente dentro da traqueia e fazendo a ventilação adequada, ou seja, é importante estar monitorizando a oxigenação com a oximetria de pulso. Se possível, monitorizar com o ETCO2, né, que é o capnógrafo, para a gente saber o quanto que essa ventilação que a gente está oferecendo está sendo efetiva e capaz de garantir as trocas e quanto de CO2 esse bebê está eliminando. Ter acesso à gasometria, para ver como é que essa parte ventilatória está interferindo nos gases orgânicos e garantindo se esse bebê não está evoluindo com acidose respiratória. Tá? E lembrar que toda criança a gente tem que passar uma sonda odogástrica e faz parte da manutenção da via aérea para a gente permitir que esse bebê não vomite, não faça distensão, e se ele vomitar para dentro de um dispositivo que a gente é capaz de controlar, que é a sonda orogástrica. Lembrando que toda ventilação do bebê, né, todo quadro que aumenta a distensão abdominal e distende demais essa criança, atrapalha na sua ventilação. Então, a gente tem que estar sempre atento a que essa sonda odogástrica ela esteja na posição adequada e se ela está sendo capaz mesmo de causar o esvaziamento gástrico, tá bom? Lembrar que se a gente está fazendo uma ventilação aérea artificial, né, o bebê está sobre intubação orotraqueal, o metro mnemônico para a gente estar atento a ela é o DOP, que é de deslocamento. Então, esse tubo foi deslocado, né, um método mnemônico para a gente guardar e estar atento quando observar que aquela ventilação não está acontecendo. Então, o tubo deslocou, beleza, não deslocou, mas ele pode estar obstruído. Então, vamos ao O.
obstrução. Eita, não está deslocado, não está obstruído, vamos avaliar as questões de escape de ar, que é o pneumotórax, ok? Tudo isso foi avaliado, deslocamento, obstrução e escape de ar, ele não existe, vamos sempre considerar que o nosso equipamento pode estar falhando. E isso é importante, inclusive, em momentos que você está fazendo o transporte, a gente ter garantia que esse ventilador está com bateria carregada, se ele está bem alocado na tomada, porque às vezes não adianta você ter um equipamento super bacana, mas que ele não tem bateria. Então, esse equipamento vai falhar por falta de energia, né? Então, tá atento. Depois de checar a parte elétrica, né, tenho certeza que a fonte de energia está segura, ou ele tem carregamento de bateria, olhar todo o circuito, que vai desde da alocação do tubo até o tubo exalatório. Tá, todas as conexões estão perfeitas, o termômetro, os filtros estão bem alocados, está tudo bem atarrachadinho. A gente precisa ter esse cuidado, checar sempre o equipamento, tá? Lembrar que quando a gente fala de pneumotórax, a gente vai estar falando da escape de ar, e que na criança a gente pode visualizar ele assim, extenso, bilateral, anterior, né, acompanhado aqui, ó, de um pneu mediastino, ou unilateral, sendo hipertensivo, deslocando traqueia, deslocando via aérea, né, piorando a condição. E aqui, ó, dá para ver quanto a quantidade de ar que escapou desse tórax. É uma condição hipertensiva que vai precisar de uma drenagem imediata para a gente poder voltar a ventilar esse bebê. Lembrar que, como eu falei antes, a gente pode ter, além do pneumotórax, imagens como essa, que nada mais é do que um pneumomediastino. Olha como é diferente em relação ao pneumotórax, que é o escape de ar dentro da cavidade torácica. Aqui não, o ar escapou dentro do mediastino. Ele faz esse desenho em volta do coração, né? Mas a gente não vê deslocamento da traqueia ou da via aérea, tá? Então, importante, né, na criança, em especial no recém-nascido, a gente evitar os extremos. A nem pode ter hipóxia, nem pode ter hipóxia nem hiperóxia, ou seja, a faixa de nossa oxigenação, ela tem que ser garantida. Por quê? Porque em vários estudos, né, acho que esse é um dos mais maiores, que incluiu recém-nascido e criança, o que que eles observaram? Que quando o bebê fazia hipoxemia ou hiperoxemia, todos os dois eventos estavam relacionados com aumento na mortalidade, tá? Que saía respectivamente de chegando a 90 até 25% aumento do risco de morte para esses bebês e essas crianças. Então, a gente sabe que aquele bebê que evolui com uma condição de parada, a mortalidade dele vai ser maior, seja dentro da unidade neonatal ou na unidade pediátrica. E o que vai fazer a diferença entre os serviços é a cuidado e atenção fina na assistência, que é isso que vai garantir que a gente vai estar fazendo a melhor estratégia pós a reanimação, tá? Lembrar, hipocapnia significa risco aumentado de lesão cerebral, em especial no prematuro. Recém-nascidos e prematuros que evoluem com hipocapnia, significa que a gente está ventilando demais esse bebê. Então, esse CO2 despenca e também aumenta a letalidade. O mesmo se dá com a hipercapnia. Se você está ventilando menos esse bebê, a gente também está fazendo com que ele retenha, e todos os dois eventos levam ao aumento da mortalidade de complicações, tá? Lembrar que a hipocapnia nos recém-nascidos, em especial os prematuros, ela tem uma forte correlação com o risco de hemorragia intra e periventricular, em especial as hemorragias graves, grau 3 e 4, ok? Então, ficar atento, né? Lembra que lá atrás a gente falou um pouquinho que, ó, tem acesso a uma gasometria, é para que a gente evite esses excessos. Nem perder o CO2 demais, né? Nem hiperventilar, nem hipoventilar o nosso paciente. Lembrando sempre que essas condições vão aumentar a mortalidade, que podem aumentar, às vezes, de 50 a quase 60 vezes o risco de óbito nessas crianças pós-parada que evoluem com esses distúrbios de ventilação, tá? Lembrar o quê? A gente precisa evitar o choque recorrente, ou seja, aquele bebê que vai evoluir
com alterações da perfusão, que vai evoluir com a condição pós-parada. É importante sempre, se para reanimar a gente precisa ter um acesso vascular, um acesso para entrar em infusão parenteral seguro, pós-parada é importante que a gente tenha um acesso vascular bastante fácil e acessível e seguro para permitir a infusão dos líquidos, né, que em especial vai ser o soro fisiológico, ou as drogas vasoativas necessárias para a gente manter a pressão arterial desse bebê, né, desse bebê ou dessa criança. Lembrar que quanto mais chocado essa criança estiver, quanto mais tempo a gente levar para mantê-la hemodinamicamente estável, pior vai ser o prognóstico dela e maior a chance de complicação. Então, ter garantia de um acesso e ficar atento aos sinais clínicos, né? Então, extremidade fria, preenchimento capilar acima de 3 segundos, pulso fraco, ausência de pulso em extremidades, são sinais indicativos que essa criança está precisando receber fluidos endovenosos. Então, além da perfusão, a gente precisa estar atento à pressão arterial. Eu sei que às vezes a gente não tem o hábito, né, de estar aferindo a pressão nas crianças, mas ela é um marcador importante e deve ser sempre valorizado, tá? Lembrando que se você não tem uma pressão adequada, a gente não vai ter um rim funcionando, a gente não vai ter débito urinário e o estado mental dessa criança também vai ser prejudicado. Lembrar que toda vez que a gente tiver suspeita de sinais de hipovolemia e choque, a gente precisa infundir fases rápidas, né, fazer uma expansão nessa criança, com fases, com soro fisiológico, preferencialmente, claramente a gente vai precisar na fase pediátrica utilizar o Ringer, lembrar que essas soluções de Ringer lactato, elas têm uma quantidade de sódio muito alta, né, então no público pediátrico, a gente dá sempre preferência aos fluidos isotônicos, então é soro fisiológico a 0,9%, em 5 a 10 ml por quilo, em períodos curtos, e a gente vai estar sempre reavaliando o desfecho. Então, eu fiz a expansão, como é que ficou a perfusão do meu bebê? A PA, ele respondeu, não, beleza, ele está urinando, não existe fase rápida sem ter reavaliação. Então, eu fiz a expansão e eu reavalio aquele paciente. Sempre estar atento e considerar que pode ser que na segunda, eu fiz a primeira fase, né? Reavaliei aquele bebê e ele precisa de uma nova expansão. Se eu fiz 5 ml, nessa segunda eu faço uma infusão adicional com 10 ml por quilo. Lembrando que não existe expansão, fase rápida de duração de 1 hora, tá? Alguns recém-nascidos, os prematuros muito extremos, e aí eu tô falando dos bebês muito pequenininhos, aqueles especiais ali abaixo de 26 semanas, ou com menos de 850 gramas, a gente vai fazer expansões de 1 hora, por causa do risco de hemorragia intraventricular, mas depois dessa faixa etária, as fases rápidas, elas têm que durar no máximo 30 minutos. Lembra que a gente a gente precisa reperfundir esse rim e garantir a perfusão cerebral dentro da primeira hora pós-parada. Então, se esse bebê respondeu bem, estabeleceu diurese, estabeleceu perfusão, a PA está boa, eu mantenho o estado de hidratação normal. Não existe a necessidade de fazer fluidos acima do preconizado para aquela faixa etária naquele momento. Tá? Você vai fazer o desconto, considerando, nesse momento ele não vai estar alimentando, então vai fazer o holiday para criança maior de acordo com a sua faixa etária, tá bom? Lembrar que algumas crianças podem evoluir com sobrecarga de fluidos e estarem parando porque tem condição cardíaca e ineficiência da bomba para manter sua condição hemodinâmica. Então, a gente precisa estar atento aos sinais de insuficiência cardíaca, que é a estertoração pulmonar, secreção hemorrágica com sangue, né, na via aérea, alteração do quadro neurológico. Então, todas essas são condições que podem estar relacionadas a excesso de fluido. Então, é importante a gente suspender a infusão ou não mais expandir se algum sinal desse aparecer, tá?
Glicemia, gente. Eu digo que pediatra, então neonatologista, tem uma fixação com glicemia. Você nunca vai ver um neonatologista na UTI que não, a primeira coisa que pergunte para a enfermagem qual é o DX daquele menino. É importante. A hipoglicemia é um marcador de lesão cerebral. E a hiperglicemia sustentada aumenta o risco de mortalidade. Então, glicemias acima de 180, né, glicemia capilar no aparelhinho de DX, é um prognóstico muito ruim. Por isso que é importante para o recém-nascido, de um modo geral, a gente estar atento à TIG, né, que é a taxa de infusão de glicose, para a gente garantir que está oferecendo a quantidade de glicose que aquele bebê precisa para a sua faixa etária e naquele momento de vida. Então, a TIG no recém-nascido vai estar ali variando entre 4,5 e 5,5. Na criança maior, né, acima dos 2 anos, essa taxa de infusão de glicose não é muito valorizada, e aí a gente não precisa usar soros, né, mais concentrados, o soro glicosado a 5%. Dentro do Holiday, vai oferecer a glicemia que a gente precisa, mas é importante estar sempre monitorando, tá? Então, a gente trata a hipoglicemia, esse bebê não pode ficar hipoglicêmico, mas a gente tem que estar atento para evitar a hiperglicemia dele. Rigor no controle. Então, é importante manter as faixas específicas de glicemia. Então, na terapia, né, de adulto, a gente acaba importando algumas coisas para a pediatria que vem do adulto, então a gente espera ali uma glicemia entre 80 e 110, é tolerável, de 60 a 130, e no prematuro, né, a gente pode tolerar até 50 de glicemia ali, e tá bem aceitável, né? A gente não considera hipoglicemia, tá? O valor ainda é incerto, mas ali entre 60 e 130 é aceitável. Em um modo geral, a literatura considera esse valor adequado. Monitoramento do eletroencefalograma. É importante, a maioria dos recém-nascidos, assim como as crianças pediátricas, depois de um evento grave, como a parada, elas podem evoluir com quadros convulsivos e estados de mal epilético que não são observados clinicamente. Então, é importantíssimo que a gente possa ter acesso a um eletroencefalograma e tratar essas convulsões antes de que a gente observe um agravamento dessa lesão neurológica. Aqui, ó, eu trouxe para vocês o monitor de AEG, que é a forma que a gente recomenda, né? Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui o AEG, que são esses eletrodos que se posicionam no couro cabeludo do recém-nascido, em especial. O AEG pode ser feito até em crianças até os 6 meses, né, de idade cronológica, onde a gente faz a monitorização do traçado em 6 pontos, tá? E aí, com esses 6 campos que pegam a região parietal, a região frontal e a região occipital, a gente consegue mapear e avaliar se esse bebê entra ou apresentou algum episódio convulsivo, tá bom? Então, isso é importante. Outra coisa super legal que chegou agora, que a gente tem colocado como a realidade dentro das unidades neonatais, né, e pediátricas, é a monitorização da oxigenação tecidual, que é o NIRS, né, que é o espectrofotômetro, que ele avalia a oxigenação tanto a nível cerebral como a nível renal. Eles são medidas não invasivas que servem para que a gente diga o quanto está ocorrendo de extração de oxigênio nesses nossos órgãos-alvo. Então, aqui, ó, tem esse monitor, né, que é o NIRS, aqui é o NIRS cerebral e o NIRS renal. Um cérebro que está conseguindo extrair só 46% de oxigênio, ele é um cérebro em sofrimento. O ideal no recém-nascido e na criança maior, que o NIS renal, o NIS cerebral esteja acima de 55% e o NIS renal acima de 60%, que é essa segunda marcação. Quando eles lembrar que como ele é um extrator, mede a extração regional do oxigênio, NIR cerebral muito alto significa que aquele cérebro não está funcionando, ele está parado. Então, a gente nunca vai buscar NIRS cerebral de 90%, 95%. Isso é sinal de sofrimento cerebral grave, tá? E o NIRS renal, assim como o esplênico, que também é uma medida, mas a gente, basicamente, nas unidades neonatais, tem feito monitorização cerebral e renal,
é, a gente monitora, principalmente para avaliar no rim, se está havendo perfusão desse rim, se a gente precisa prevenir ou tratar de alguma forma, né, o risco elevado que esses bebês pós-renal, pós-parada, têm de evoluir com insuficiência renal. O NIS é um excelente marcador para isso, tá? Então, olha aqui, ó, a gente deixa no recém-nascido, né, termo e pré-termo, a gente deixa aí na faixa 60, 89, no pré-termo até 83, e a renal de 75 a 93, né? A mesentérica a gente não tem utilizado muito, mas também serve para a gente monitorar a perfusão intestinal daquele bebê. Alguns estudos têm utilizado esses marcadores de perfusão mesentérica para, em recém-nascidos, prever se esse bebê está evoluindo com algum risco de enterocolite necrosante pós-parada, tá? Por malperfusão dos órgãos intestinais. Então, lembrar que a gente tem que sempre realizar o controle ativo da temperatura. A gente precisa manter a temperatura corporal dentro da faixa da normalidade, de 36 a 37,5. Sempre se recomenda a passagem do termômetro esofágico, que também vai se manter nessa faixa de 36 a 37,5. Lembrar que, exceto na fase neonatal, no bebê asfixiado, que a gente instala a hipotermia terapêutica, a gente vai buscar faixas de temperaturas mais baixas, que vão oscilar entre 33,5, né, 33 e 33,5. Mas o recomendado, né, não existe ainda a garantia que a hipotermia pós-parada em crianças maiores, né, em bebês pediátricos, em crianças pediátricas, a gente faça hipotermia terapêutica, tá? Ela é exclusiva para os recém-nascidos asfixiados. Mas aí é uma outra conversa, tá bom? Então, olha aqui, controle ativo da temperatura, né? A gente tem que manter esse bebê aquecido, tá? Então, assim, se esse bebê, né, aqui a gente falando um pouquinho, né, da hipotermia terapêutica, que para que vocês tenham um pouquinho, não é o foco dessa discussão, mas entenderem como é que funciona. Aqui, então, aqui a gente tem um monitor de um AEG, tá vendo? Onde a gente tem a monitorização contínua das ondas cerebrais, né, desse bebê, e a gente só vai indicar hipotermia terapêutica se ele for um bebê asfixiado, ele tenha mais de 36 semanas, com o Apgar do quinto minuto foi menor que 5, se ele tem uma acidose com BE menor que 15, e a gente vai manter esse bebê resfriado entre 33 e 33,5 por 72 horas. Tá bom? Ó, aqui é um NIR cerebral desse bebê, um asfixiado grave. Lembrar que hipotermia terapêutica não é indicação de ventilação mecânica. Se o bebê mantém drive respiratório, a gente sempre tende a preservar a respiração desse bebê, né? Mas faz o cateterismo venoso, monitora aqui, ó, NIR cerebral e o NIS renal. Aqui o cerebral está dando 77, o renal acho que aqui está 89, estão dentro da faixa da normalidade. Isso significa que a gente está garantindo a recuperação desse bebê que foi reanimado em sala de parto por conta de uma asfixia perinatal grave, tá? Então, não lembrar que em crianças maiores a hipotermia terapêutica até o momento não mostrou que ele tenha melhor condição, seja melhor do que a manutenção. E o mesmo se dá na hipotermia terapêutica na sala de reanimação, né? Então, assim, beleza, eu já sei que esse bebê é um asfixiado grave, nasceu com Apgar de 1, precisou de intubação, o Apgar dele foi de 5, não existe recomendação para se fazer hipotermia em sala de parto, tá? Isso aí não mostrou que seja capaz de melhorar os desfechos. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês um pouquinho, né, falando, então, de que do uso, né, porque foi-se tentado essa hipotermia terapêutica em crianças maiores, né, em crianças com mais de 48 horas e até 18 anos, e o que eles observaram? Que não houve melhora da função neurológica, né, em pacientes que foram submetidos à hipotermia com temperatura corporal central em torno de 33, né, então, não houve, né, você vê aqui que o intervalo de confiança contém o 1,
Não existe, do ponto de vista estatístico, né, melhora da condição neurológica ou de sobrevida em pacientes que fizeram hipotermia terapêutica, né, então não houve melhora. Lembrar que o cuidado pós-parada, até aquelas primeiras 12 horas, quem é que vai ter o melhor prognóstico? Aquela que estiver sendo atendida no centro, onde o cuidado pediátrico, cuidado intensivo pediátrico e neonatal, a equipe esteja preparada. Então, no momento em que você assistiu essa criança pós-parada, estabilizou, garantiu perfusão, via aérea segura, acesso vascular seguro, tem que se pensar em transferi-la para uma unidade onde possa ser feitos seus cuidados definitivos. Se você está numa unidade que é incapaz de garantir isso, procurar uma forma de segura de transferi-la para um centro de referência. Isso é que vai fazer a grande diferença na sobrevida e nas complicações que essa criança pode ter, tá? Dúvidas? Sempre tem dúvidas, né? Aproveitem para tirar todas elas durante as oficinas práticas que vão acontecer, tá bom? Mas eu sigo aqui à disposição de vocês, aqui tem algumas referências, eu deveria ter colocado aqui meu e-mail, mas é bem facinho, que é marta.rocha@escs.edu.br, se você quiser tirar alguma dúvida ou complementar alguma informação, tá joia? Muito obrigada.